Bom dia, querida família. Você está feliz? Márcio Ricardo por aqui para compartilhar com você o devocional de hoje. E a nossa leitura são os capítulos 23 e 24 do Evangelho de Lucas. Esses dois capítulos nos mostram o julgamento de Jesus por Pilatos, em segundo lugar a crucificação, depois a morte, o sepultamento, e quando nós chegamos no capítulo 24, o segundo capítulo da leitura de hoje, nós vemos informações a respeito do momento da sua ressurreição, o dia da sua ressurreição. Nas palavras de Lucas, algumas mulheres foram ao sepulcro no domingo pela manhã. Elas encontraram o túmulo vazio e ficaram apavoradas. De repente, surgiram anjos que as encorajaram com a seguinte pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Elas saíram dali e foram contar para os apóstolos. Domingo é o primeiro dia da semana. Uma semana antes, no domingo, Jesus estava entrando triunfalmente em Jerusalém, assentado em um jumentinho. Gostaria que eu e você nos tornássemos os discípulos dele, aqueles que estavam acompanhando ao longo dos 3 últimos anos e meio. E você, como você sabe, Jesus veio numa ascensão meteórica. Aquele domingo da entrada triunfal foi um dia memorável. Eu imagino que se nós estivéssemos entre os seus discípulos acompanhando uma semana que está começando com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós imaginaríamos que seria a semana mais poderosa da história. E de fato foi, mas não da maneira que nós poderíamos imaginar. 4 dias depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós temos um dia que começou com Jesus servindo a ceia, lavando os pés dos discípulos e depois saindo para orar no Getsêmani. Depois de algumas horas orando ali no Getsêmani, Jesus é capturado e levado ao Sinédrio, onde ele submeteu ao primeiro julgamento na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, logo pela manhã, ele está sendo julgado por Pilatos. Ele foi condenado e morto. Tudo isso antes das 9 horas da manhã. O Shabat deveria ser um dia de descanso, dia seguinte. Mas não há como descansar se estamos completamente desolados. Você concorda com essa afirmação? Mas no domingo todo o cenário mudou, a ressurreição de Jesus aconteceu. Não tenho tempo de compartilhar detalhes com você nesse devocional, outros detalhes, mas o que eu pensei em deixar aqui para você é o seguinte. Com certeza você já esteve desanimado com algo que parecia que ia dar tão certo e acabou de uma maneira surpreendentemente horrível. Todos nós já passamos por experiências desanimadoras. O que eu pensei em deixar aqui para você nessa manhã é: onde você vai, o que você faz, com quem se encontra, no que se envolve quando o seu coração precisa de renovo. Se você procurar entre os mortos, não encontrará aquele que vive. A morte está onde há pecado, a morte está onde não há temor, a morte está onde não há prudência, a morte está em todo ambiente que desvaloriza o valor das alianças. A morte está na amargura, a morte está no ressentimento, a morte está no rancor, a morte está em todo lugar para onde vamos quando estamos em fuga. A morte está nas desculpas que damos, a morte está no egoísmo, a morte está no orgulho, a morte está na vaidade. Talvez alguém vá dizer, mas a morte está em todo lugar. A morte está em toda condição. E eu não quero ser legalista
Ao invés disso, eu quero oferecer o seguinte recurso para você entender onde está a morte. A morte está em todo lugar onde Jesus não está. Então, se quer encontrar vida, vá para o lugar onde está aquele que vive. Amém? Medite nisso. Desejo para você um ótimo dia. Shalom.